O acompanhamento semanal do Ministério Público aqui do nosso estado constatou um total de 467 casos de pessoas contaminadas por Covid-19 em instituições de longa permanência de idosos. Deixa eu chamar a repórter Suelen Araújo para trazer mais detalhes desta ação aqui no Espírito Santo no ar, que traz sempre prestação de serviço para você que está em casa. Fala, Suelen. Eduardo, em todo o país, cerca de 88 milhões de idosos vivem nessas casas. Aqui no Espírito Santo são cerca de 100, um pouquinho mais ou menos, de instituições em que pessoas idosas acabam morando, passando ali os dias e a vida. E a gente tem um problema muito grande de isolamento. Fala, Suelen. Eduardo, em todo o país, cerca de 88 milhões de idosos vivem nessas casas. Aqui no Espírito Santo são cerca de 100, um pouquinho mais ou menos, de instituições em que pessoas idosas acabam morando, passando ali os dias e a vida. E a gente tem um problema muito grande de isolamento, é um ambiente confinado, a situação, a fragilidade da saúde, geralmente são idosos com algum tipo de doença crônica. Isso acaba provocando um agravamento da Covid-19. A gente vai conversar agora com a promotora de justiça, a doutora Elane Costa de Lima, ela que atua no Ministério Público Estadual e vai falar para a gente sobre esse trabalho de fiscalização e de monitoramento do MPS. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho nessas casas, de abrigo aí de longo prazo. Bom dia. O Ministério Público, a gente elaborou um formulário eletrônico que é disparado 2 vezes por semana para todas essas quase 100 instituições que a gente tem aqui no estado, para nos informar o número de casos suspeitos entre funcionários, idosos e os óbitos que ocorrem dentro das instituições. Sobre os números, são altos, entre contaminados e mortos. A senhora pode falar um pouquinho também? Sim, atualmente a gente tem a contaminação de 252 idosos com 40 óbitos dentro dessas 100 instituições. É um número que nos preocupa muito porque a incidência dentro das instituições está maior do que fora das instituições. Já dá para falar ou apontar o que provocou esse aumento, no número de casos? O principal vetor de contaminação interno das instituições são os próprios trabalhadores. Então, a dificuldade de aquisição dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, é uma situação muito preocupante e que pode ter ocasionado esse aumento. Sobre esse assunto, Eduardo, no dia 30 de junho, o governo federal anunciou que faria um repasse de cerca de 160 milhões para essas instituições em todo o país. Só que não disse quando esse repasse ele realmente deve acontecer. É um problema, doutora? Sim, essa falta de apoio das instituições nesse momento em que os custos aumentaram muito, é uma situação e a gente aguarda, as instituições e os órgãos públicos aguardam de fato esse repasse. Hoje no Espírito Santo, quantas cidades são monitoradas? São ao todo 36 municípios que possuem esses asilos, essas casas de repouso para idosos. Durante esse monitoramento, investigação, existiu algum lar clandestino? Sim, na verdade, as próprias instituições têm procurado o Ministério Público para, nesse momento, fazer essas informações e pedir esse suporte. Então, na Serra, a gente já teve contato, em Santa Teresa também, e essas instituições que procuraram o Ministério Público. Nesse caso, essas instituições, elas são penalizadas ou por se tratar de uma questão aí muito delicada? Não, é só orientação mesmo. O trabalho do Ministério Público, nesse momento, está tendo um viés prioritário de orientação. Por mais que a gente seja um órgão fiscalizador, nesse momento a gente entende a necessidade de um apoio e a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Dá para fazer denúncia? Como é que é esse canal, esse contato? Sim, o Ministério Público a gente tem a nossa ouvidoria, então qualquer tipo de denúncia pode ser feito através inclusive por um e-mail, seria ouvidoria@mps.mp.br. Só para a gente encerrar, a senhora disse que são 36 municípios, maior incidência de casos acontece em qual? Em Vila Velha. Hoje Vila Velha, ela concentra o maior número de instituições e aí por isso até ela também tem o maior número de casos
confirmados. Ok, doutora, muito obrigada por conversar com a gente, explicar o trabalho que tem sido desenvolvido. Além de Vila Velha, Vitória, Colatina e Guarapari, também apareceram aí na última semana com casos confirmados da Covid-19, Eduardo. E isso acontece nos antigos asilos, né, casa de repousos, onde idosos vivem aí de forma prolongada. Obrigado, Suelen. Olha, já que eu estou falando